Olá! Sejam bem-vindos aqui à Conexão Expansiva, o nosso podcast que você se conecta conosco e expande a sua consciência e acaba aí se desenvolvendo o seu ser. Quero fazer um convite para você hoje, mulher, homem, esposo, aí que tem a sua mulher em casa, a sua mãe. Nós vamos abordar um tema muito interessante sobre a saúde mental materna. E hoje, para bater um papo comigo, eu trouxe a psicóloga especialista em saúde mental da mulher, Luciana Marinho. Seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui conosco, né, no nosso podcast. Você que é especialista em gestação, né, o pós-parto, ali o durante a gestação, né? Queria que você se apresentasse para o pessoal se conhecer um pouquinho mais. Aí, seja bem-vindo, o espaço é seu. Obrigada. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Falar sobre maternidade é sempre muito bom. Me chamo Luciana Marinho, sou psicóloga perinatal, né? Eu costumo falar que eu gosto de atender mães, seja ela, né, no seu âmbito que está tentando, no parto, no pós-parto, na gestação, faço pré-natal psicológico e é um prazer estar aqui hoje falando sobre esse assunto que é tão amplo, né? Que é a maternidade. Exatamente. O nosso tema é o tema mulher, né? Sobre padrões de sociedade, sobre mães aí que têm filhos, né? Sobre a própria mulher aí no empoderamento feminino. E eu queria muito te perguntar sobre essa questão. Você aí que é especialista na área da saúde mental da mulher, como que a gente pode aí ajudar as mães a se prepararem, né? Tanto no pré-preparo, durante e após a gestação. Um ponto muito importante, né, é a gente entender essa questão do ser mãe, né? Então, nesse primeiro momento, as mulheres que buscam, né, eu quero ser mãe, como é que a gente faz, como é que eu vou me preparar psicologicamente? A gente nunca está preparado totalmente para o que vai acontecer, até porque a gente não sabe, de fato, o que vai acontecer, como é que vai ser, mas a gente gosta de preparar essa mulher para que ela esteja, ela saiba o que possa vir a acontecer, né? Então, quando ela é tentante, né, tem muitas mulheres que passam anos tentando uma gestação e não conseguem, né? Então, tem que ir para outros métodos, né? E aí você tem que estar preparada para o não, né? Então, você tem que começar a se preparar tanto para os procedimentos, que são N procedimentos que hoje, né, existem para ajudar as mulheres que querem ter esse desejo e não conseguem ter naturalmente. Então, a gente começa a fazer um acompanhamento psicológico nessa mãe, nessa mulher, para que ela esteja preparada tanto para os tratamentos quanto para o não, né? Porque, apesar de existir muitos tratamentos, esse não pode vir, né? E aí você tem que estar preparada para uma outra situação, que aí vem a questão de fato não conseguir com nenhum método, né, e partir para a adoção, se de fato for um desejo, né, porque aí a gente também tem que ver toda essa questão, porque não é só o desejo porque muitas mulheres dizem, eu tenho um desejo de ser mãe, mas não tem o desejo de adotar, acha que não vai conseguir ter essa conexão com a criança, né, e aí a gente vê que essa conexão que você cria com seu filho, independente dele ter nascido de você ou não, ele vai sendo criado. Então, não quer dizer que a mulher está grávida, está gestando e ela já vai ter uma conexão com esse bebê. Tem muitas mulheres que passam a gestação inteira sem conseguir pegar na barriga, porque não sente essa conexão com a criança, né? Então, isso não quer dizer que uma mãe que vai adotar uma criança, ela não vai sentir isso, ou ela vai sentir isso no primeiro momento, ou vai ser no criado. Então, a mulher ela tem que se preparar, né, psicologicamente, e aí, claro, fazendo terapia, né, buscando um profissional para ajudar ela e auxiliar ela nesse período. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, sobre a questão da escolha, né, da escolha ou não de ser mãe, né, da mulher, né, aqui na nossa sociedade, o que realmente é o certo, o que é errado, principalmente aquelas mulheres, né, que não querem ter filhos, né. A gente estava conversando aqui que normalmente na infância, né, ali para criança mulher, era muito comum o primeiro presente ser uma boneca, né? Então a gente já foi praticamente ali
treinada, né? E então, assim, como que realmente a gente ter essa consciência de tomar essa decisão, que é uma decisão realmente muito importante na vida tanto do homem quanto da mulher, de ter filhos, né? Como saber se realmente é uma escolha, se está fazendo aí a escolha certa ou não. Fala um pouquinho aí pra gente. Pronto, como você mesmo falou, né? A gente é treinada desde criança, né, a ter esse sentimento, que é a ter essa vontade de ser mãe. Só que muitas mulheres, né, não têm esse desejo, né? Elas têm desejos na vida de outras coisas, de ter uma carreira, de ser bem-sucedida em tal coisa, e acha que um filho não cabe ali. Então, a gente eu gosto de conversar muito com as mulheres nesse sentido. Às vezes, será que eu estou preparada para ser mãe? Ninguém está preparado. Né? A gente não consegue se preparar 100%, porque são muitas adversidades. Então, quando você não tem a certeza, né, porque assim, a gente nunca vai, hoje eu decidi que vou ser mãe, ou então hoje eu não quero ser. Porque aí a gente vai mudando o nosso pensamento ao decorrer dos anos, ao decorrer da vida, as coisas que vão acontecendo. Às vezes você acha, você tá com um parceiro, você não sente essa necessidade. Quando você termina esse relacionamento, tá com outra pessoa, você sente uma necessidade de ser mãe. Então, isso é algo muito particular, né? Então, como é que a gente pode, né, se preparar? A gente estava até comentando, falando sobre o instinto materno, né? Não existe instinto materno, né? A gente não nasce sabendo ser mãe. Ou eu vou pegar aqui um bebê, eu já sei trocar fralda, já sei botar para amamentar, eu já sei fazer tudo. Não existe isso. Né? A gente vai aprendendo conforme vai acontecendo. Infelizmente não existe aquele manual, né? Era tão bom se era bom. Existir, né? Era ótimo. A criança vai nascer assim, 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 você vai ter noites assim, assim. Não tem como a gente saber, né? Até porque a criança é um ser único, né? Até quem tem 2 filhos sabe que existe uma diferença. Porque assim, eu sou mãe de primeira viagem, eu não sei fazer nada. Quando você tem um segundo filho, não mudou muita coisa, assim. Mas assim, é mais fácil porque você tem uma noção do que pode vir a acontecer. Mas a diferença né? São 2 seres humanos, né? São 2 crianças totalmente diferentes. Tem uma criança que é totalmente calma, outra totalmente agitada. Tem uma criança que dorme a noite toda, outra troca o dia pela noite. Então, assim, você não tem como, não existe esse manual. A gente consegue se preparar psicologicamente para o ser mãe, se você tiver esse desejo. E a gente fala com as mulheres que não querem ser mães, né, que não é algo que isso é a coisa mais horrível do mundo. Eu sou mulher e não quero ser mãe. Não. Você tem totalmente ciência da sua escolha e você sustentar essa escolha. Porque muitas mulheres hoje, elas têm medo de dizer que não querem ser mães por conta da sociedade. Né? A sociedade, ela isso é muito algo sócio-histórico. Né? Então, assim, como a gente havia falado antes, vem algo de muito atrás que a mulher ela só tinha esse papel. Hoje nós temos N papéis na sociedade, né? As mulheres elas têm de todas as profissões praticamente as mulheres estão inseridas, então elas querem um cargo maior, elas querem ter uma autonomia maior e às vezes a maternidade não se encaixa ali, né? Porque a gente sabe que mesmo conseguindo conciliar, né? A gente que é profissional, que é mãe, a gente consegue conciliar, mas não é fácil, é muito difícil, né? Às vezes tem só um filho, às vezes tem 2 filhos. Hoje também tem essa questão de quantos filhos eu vou querer ter, quantos filhos dá certo eu ter, né? Quanto é que eu vou abdicar da minha vida para cuidar dessa criança? Então você tem que ter muita consciência disso, porque assim, hoje a gente vê que, olha a quantidade de abandonos que tem. Né? Será que essa mulher queria ser mãe? Será que foi imposto para ela? Ou, claro, eu não estou falando aqui que os abandonos são só por conta disso, porque a mulher não quer ser mãe. Não, tem N situações, a gente sabe. Mas a principal que a gente vê são mães que têm não sei quantos filhos e vai abandonando um filho atrás do outro, então vai deixando para adoção, vai não sei o quê. Né? Muitas vezes esse desejo de ser mãe foi por algo que no momento não era correto, né? Porque tem aquela história de estar num relacionamento, ter um filho para ver se segura esse relacionamento.
E aí, quando esse relacionamento acaba, esse filho era o quê? Né? Era ali só para estar segurando esse companheiro. E agora, essa criança vai ter o quê de influência na vida dessa mulher? Né? Então, a gente precisa estar bem consciente disso, a gente precisa estar bem... conversar muito sobre isso, né? As mulheres hoje, a gente precisa ser mais aberta com a gente mesma, né? Com nós mesmas, assim, ser muito realista do que de fato a gente quer, do que a gente não quer, porque hoje a gente tem escolha, né? Por mais que essas escolhas muitas vezes são criticadas, mas a gente tem escolha, né? Antigamente ninguém tinha essa escolha. Quando você nascia mulher, era para ser mãe e cuidar de casa, né? Cuidar da casa. Não que as mulheres hoje que façam só essa função, que é uma função extremamente importante e que cansa muito, né? Muitas vezes tem mulheres que têm jornadas duplas, tem mulheres que estão em casa, mas assim, que o trabalho é o dobro, porque quando a gente está em casa, a gente não para um segundo. Sim. Toda hora tem uma coisa para fazer, toda hora acontece alguma coisa, toda hora tem que ver isso, tem que ver aquilo. Então, assim, a gente se coloca nesse papel de multitarefas. Né? Essa pressão, né, da sociedade aí, da mulher ter que dar conta de tudo, né? E realmente é algo que tem dias que é inviável, né? Foi ditado, né, aquele padrão que a gente tem que ser a Mulher Maravilha. E humanamente é inviável, psicologicamente também, né? Muito mais psicologicamente. Né? Até assim mesmo aquelas mães que, por exemplo, não tem rede de apoio, né? Porque a gente sabe que você ter familiar, ter alguém que colabora, até mesmo o próprio parceiro, né? Mas tem mulheres que são mães solos, né? E aí, como é que fica, né? Dá conta de ter o dinheiro para colocar em casa, né? E ter que dar conta das tarefas com os filhos, né? Das tarefas diárias, né? De alimentação, enfim, de educação. Né? Então, às vezes, assim, se você, acredito que eu me coloco muito nesse papel, né, como mãe, mulher, a gente tem que precisar de terapia, né? Sem terapia. Então, assim, aqui, o Conexão Expansiva, né, a gente trazendo esse conteúdo aí para você, é justamente para você ter essa rede de apoio, de informação. Né? O nosso papel aqui é de você se sentir conectado conosco, para você ver que não é só você, né? Que existem milhares de mulheres que podem também estar passando por isso, ter falta de uma rede de apoio, ficar nessa dúvida se vai ter, se não vai ter, e como. Né? Então, realmente, aqui é trazer informação para você e ter um apoio mesmo, né? E através do conhecimento. Então, assim, até mesmo essa questão do padrão dito de até mesmo uma fantasia, né? A fantasia de que aquele castelo de que família é tudo sempre perfeito, né, que não existe falhas, até mesmo a questão sobre a amamentação, né, é um dos temas que muitas mães elas têm o desejo ali de amamentar, mas muitas vezes não conseguem por N situações, né, como saber lidar com isso, e até mesmo a questão da depressão pós-parto, que muitas vezes não é falado, é mascarado. Eu queria que você falasse um pouquinho também para você que está nos ouvindo, que é mulher ou que tem aí a sua parceira, para a gente te passar esse conhecimento. Pronto. O primeiro ponto, né, sobre a questão da rede de apoio. Uma das coisas que a gente faz no pré-natal psicológico é justamente isso. O que é o pré-natal psicológico? Primeiro, né? O pré-natal psicológico, ele é parecido com o pré-natal convencional, só que... Olha aí, ó, eu nem sabia que existia pré-natal psicológico, né? O pré-natal convencional, que é o que a gente, né, que costuma se fazer, que são das coisas fisiológicas, né? Que você faz com o médico, com a enfermeira obstétrica, e você vai cuidar do seu fisiológico. O pré-natal psicológico, ele vai pro psicológico, né? Então você vai tratar as coisas da gestação e do pós-parto. Então, uma das coisas que a gente trata no pré-natal, um dos pontos que é tratado no pré-natal psicológico, é sobre a rede de apoio. Né? Porque aí muitas mulheres se acham, eu não tenho rede de apoio. Né? Não tem ninguém que me ajude, a minha mãe não mora, não tenho mais mãe, ou minha mãe não mora aqui, ou minha sogra não mora aqui. Não... Enfim, são muitas situações. E aí, vamos lá, vamos saber aqui, quem que você acha que é a sua rede de apoio hoje?
Ah, o meu esposo talvez ele me ajude. Ou então a minha mãe pode vir passar tantos dias comigo. Tá, e vamos lá. Quem mais? Porque aí a gente tenta ver, né, dentro dessas pessoas que ela fala, o que de fato é rede de apoio e o que não é rede de apoio, né? Porque muitas vezes tem mulheres casadas que são mães solos, que estão com o parceiro ali e o parceiro não faz nada. Então, eu escuto muitas mães falarem isso, né? Muitas mulheres falarem isso. Eu sou casada, eu tenho meu marido, mas eu me sinto uma mãe solo, porque todas as tomadas de decisões, todos os cuidados que o meu filho precisa, eu tomo só. Então, assim, a gente vê também uma mudança, não vou só dizer aqui que os homens não fazem isso, não fazem aquilo, mas, assim, tem uma mudada de decisão dos homens agora, nessa nova geração, né? Que muitos pais são muito participativos. Né? Uma coisa que eu gosto muito, sempre quando eu vou fazer um pré-natal psicológico, que a gente traz o companheiro para a sessão, eu gosto sempre de fazer uma pergunta. E é bom a gente se questionar isso, né? O que é que seu pai representa para você hoje? Quais são as lembranças que você tem com o seu pai? E aí o que mais a gente escuta é: meu pai era o provedor da casa. Tá, e de carinho, de cuidado? Não, eu nunca tive esse do meu pai, ele sempre foi mais assim, era só trabalho, chegava cansado, então... E da sua mãe? Ah, não, a minha mãe cuidava de mim, fazia isso, a gente brincava, a gente interagia, às vezes ela muito ocupada, mas sempre traz esse discurso. E aí eu pergunto, e o que é que você quer? Quando eu fizer essa pergunta para o seu filho, daqui a alguns anos, o que é que você quer que ele fale de você? Que você é só o provedor da casa? Ou que você ajudou a cuidar, que você deu um banho, que você brincava, que você dava atenção? E aí todo mundo fica assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo na minha vida? Né? Caiu a ficha. Porque assim, se você for pensar como era a sua relação com o seu pai... As crenças, né? Porque assim, uma geração para trás era a mesma coisa que a gente estava falando aqui da mulher. O que é que quando o homem nascia, né? Era aqueles brinquedos, não sei o quê, mas ele sempre foi estimulado a quê? A trabalhar fora. A ter o seu trabalho e a prover a casa, né? Então, quando você traz para a dinâmica familiar, só existia a mãe, que fazia tudo. Era a mãe que ajeitava, organizava a casa, a educação dos filhos, não só a educação de levar para a escola, fazer tarefas, mas a educação em si, higiênica, né? De tudo. E o pai, ele só provia essa casa. Né? Então, assim, a geração passada, do meu pai, do meu avô, eles eram assim, eles foram criados assim. E para você mudar a mentalidade de uma pessoa dessa, que foi criada assim, é muito difícil. Né? Mas aí tem uma nova leva, né, de homens que eles de fato querem fazer a diferença. E aí tem um outro ponto. Porque quando você traz o homem para esse cuidado com o filho, aí tem muitas mulheres assim, ah, mas ele não sabe. Não, ele não sabe fazer isso. Ele não sabe fazer aquilo. E eu disse, gente, mas assim, tudo bem, você também não sabia. Né? A gente não nasce sabendo, a gente vai aprendendo. E os homens são assim. Né? Tudo que ele se propõe a fazer, ele vai aprender. Então, se ele não sabe trocar uma fralda. Mas você ensinou, você deixou ele trocar ali, nem que depois você vá lá e ajeite, mas é para criar esse vínculo, né? É criar essa conexão com essa criança e essa conexão do cuidado. Hoje muitas mulheres falam assim, o meu marido hoje não me ajuda, meu filho é adolescente, ele não me ajuda, não faz isso. Mas lá para trás, você deixou ele fazer isso? Você inseriu ele? Porque muitas mulheres têm ainda esse fechamento, bloqueio, ali, né? Esse bloqueio de, ele não sabe fazer, ele não sabe segurar, ele não sabe trocar, ele não sabe fazer nada. Porque assim, e aí você faz o quê? Você se sobrecarrega. Porque você quer fazer tudo, você quer dar conta de tudo, e não é assim. Você precisa, muitas pessoas têm rede de apoio e não utiliza, né? E eu acho que, assim, existe vários idades, né? Porque, por exemplo, a partir do momento que você aí está saindo da adolescência para 20 anos, porque tem pessoas que têm filhos com 20, tem pessoas que têm 30 e para cima, né?
Então, acho que também a mentalidade e você saber ter essa consciência, acho que também muda muito para a idade. Sim. Né? Porque quando você pega pais jovens, ali você vai ter um certo tipo de padrão, né? Quando você se planeja com mais facilidade ali para ter um filho depois de 30 anos, muda também. Então, qual é, digamos assim, como a gente pode lidar com isso para aquela família, né, de 20, de 30 e após? Né? Hoje está acontecendo muito movimento de as pessoas terem filhos mais velhas. Aí quando eu trago mais velho, não é porque... o que é que acontece com essas pessoas? Elas querem estar bem psicologicamente para saber criar esse filho no mundo que a gente vive hoje. Então você vê hoje muitos pais tendo filhos depois de 35, 40 anos, né? Tem alguns famosos aí que têm filhos já com 50, 60 anos, que estão com a cabeça muito melhor, de fato. Né? Você pega uma pessoa que tem filho aos 30, de 25 para frente, para um adolescente que tem dos 15 até os 20, é totalmente diferente, é uma criação totalmente diferente. E a gente também não está aqui dizendo que isso é errado, ou que não pode ter, que não vai ser bem criado. Mas pode ser muito bem criado. Mas a mentalidade é outra totalmente diferente. Isso sem sombra de dúvidas, porque o nosso cognitivo, conforme vai passando os anos, ele vai se aprimorando, né? E não só o cognitivo, assim, não só relacionado da idade, mas assim, até das experiências que você tem. Então, se você começou a trabalhar muito cedo, você tem um tipo de mentalidade. Se você começou a trabalhar mais tarde, você tem um outro tipo de mentalidade. E aí vem também essa questão do núcleo familiar, né? Se você está inserido numa família que todo mundo é formado, teoricamente, você vai seguir por esse ramo de ser formado. O pessoal diz assim, famílias de médico, né? É muito conhecido. Meu pai era médico, meu avô era médico, você é médico. Né? Às vezes nem o que a pessoa quer, mas vamos seguir aqui a linhagem. Então é muito disso. Hoje você vê, a gente ainda assim tem muitos casos de gravidez na adolescência. Muitos casos. Né? E eu me deparei em situações que eu fiquei assim, meu Deus, não é possível, porque eu achava que isso não era possível. Porque na minha cabeça, né, fechada ali nesse assunto, era que as meninas que engravidavam na adolescência, de 13, 14, 15, eram porque não sabia do anticoncepcional, não sabia, enfim, né, não tinha uma educação sexual. E eu disse, essas meninas só podem engravidar, meu Deus, aconteceu, eu engravidei. Mas pasmem, tem muitas meninas de 13, 14, 15 anos que engravidam porque querem. E aí vem aquela história, porque estão no relacionamento, quer ficar com aquele menino, né? Aí é uma mentalidade de uma menina dessa de 13 anos, 14 anos. Eu vou engravidar porque ele vai ficar só comigo. A menina engravida. E tem outras coisas ali, pode até ser uma carência de pai, né? Afetiva, enfim. Aí a gente fala sobre o núcleo familiar. Porque quando você vai ver essa menina que engravidou na adolescência, com quantos anos a mãe dessa menina teve ela? Sim. Na adolescência. Porque padrões, vem ali, um padrão de repetição, né? Então, eu costumo até, eu sempre, quando a gente vai fazendo a primeira sessão, a gente sempre pergunta, né? Como é que foi a gestação da mãe, né? Se a mãe conta como foi essa gestação, como foi essa descoberta, se foi planejado, se não foi planejado, porque isso influencia muito, né, na nossa vida, ao decorrer da nossa vida. Porque se você for bem pensar, o núcleo familiar, ele tá ali envolvido em tudo, é a base. Né? Você não tem para onde correr. Se você tá numa base boa... referência, né? É uma referência. Se você tá numa base boa, se você fugir da curva é porque alguma coisa ali no meio do caminho aconteceu. Ou tem que ter muita consciência, né? Daquilo de um padrão, por isso que é muita questão de terapia, sim, amadurecimento e conhecimento do ser, né? Para você ver um padrão de repetição que não é favorável para aquilo que você idealiza, para daí sim, de forma consciente, você mudar, né? Exatamente. E aí a gente traz, e aí voltando um pouco sobre a rede de apoio, né? E aí até na questão da idade, isso diferencia uma rede de apoio. Porque quando você pega uma menina, um adolescente que engravida, qual é a rede de apoio que essa adolescente tem? Todas as amigas dela são adolescentes. Todo o ciclo dela é de adolescentes. Os primos geralmente são adolescentes, são da mesma idade. Então, 1, 2.
ou essa menina vai ter esse bebê, vai anular, deixar de fazer tudo para cuidar dessa criança, quando ela tem uma mãe que ela diz, olha, você vai criar, né? Então você vai ter que fazer isso. Ou essa menina continua com os mesmos padrões, deixa o filho nas costas da mãe, muitas das vezes, né, de algum familiar mais próximo, e vai viver a vida dela. Aí daqui a pouco engravida de novo. Então, assim, é tudo muito uma questão, e eu vou muito mais além, que eu acho que também é muito uma questão de saúde pública. Sim, né? Com certeza. Porque hoje a gente não tem políticas públicas que ajudem a conscientização. A conscientização. Porque quando você vai falar sobre educação sexual numa escola, você é barrado pelos direitos da criança e do adolescente, porque você tem que abordar de uma forma. Tá, mas olha as estatísticas de meninas que estão engravidando e meninos que geralmente são da mesma idade que não estão nem aí. E essa criança fica só para... Porque, né, se você for pensar, 2 adolescentes engravidam. Eles têm... Qual é a opção que esses adolescentes têm? Ter que arranjar um emprego. Isso se os pais forem muito assim, olha, você tem que... Agora você vai ter que correr atrás, né? E aí arranja um emprego, aí deixa de estudar, né? Deixa de, provavelmente, né, seguir uma profissão aí naquele primeiro momento para poder cuidar de uma criança. Uma criança cuidando de outra. E assim, até aqui entrando na parte da criança, né? Como é que fica essa cabeça dessa criança? Porque se vê tudo isso, porque criança é muito esperta, né? Porque tá ali agindo totalmente ali com as emoções muito abertas. E sentem com muita facilidade essa percepção, né, de rejeição. Então, às vezes até a criança pode se sentir assim, mas eu não quero ter filho porque eu sei que ter filho é, né, aquele pai que diz, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que botar dinheiro em casa para você. Então, saber lidar, né? E às vezes, dependendo da idade, a própria pessoa não consegue saber como que lidar com essa criança, e essa criança fica ali e vai gerar adultos incompreensíveis. E aí é uma bola de neve, né? E aí, se a gente não parar hoje e criar políticas públicas, educação nas escolas mesmo, que é a base, né? Não tem como. E assim, aqui, eu acho que até deveria ser um assunto abordado até mesmo pela psicóloga, né? Sim. Na escola, né? Mas aí vem um ponto. Nem toda escola tem um psicólogo. E quando tem, é um psicólogo para todo mundo. E outra coisa, a gente tem que ser bem realista. Quando o psicólogo está na escola, o que é que eles exigem que o psicólogo faça? Que ele fique de olho para ver os transtornos, né? Se uma criança é autista, ou está com depressão, ou tem uma ideação suicida, é nesse período. Mas, para essa psicóloga conseguir fazer uma base ali de uma educação sexual para os adolescentes, né, para ter uma base já mais fortalecida, porque quando essas crianças estão em casa, muitas dessas crianças, vamos pegar crianças de comunidade, enfim, são crianças que estão na rua, estão brincando na rua, né? Então, quando elas não estão brincando na rua, elas estão aonde? Na escola. Qual é a probabilidade dessa criança aprender? Aonde? Na rua? Na escola? Então, se a gente trouxer uma base para essa escola, é muito mais fácil essa criança aprender no núcleo escolar, ter uma tomada de consciência, porque muitos deles têm, né? E levar isso para fora. E trazer isso para os pais, trazer isso para os amiguinhos, trazer isso, olha, não pode isso, não pode aquilo. E seria muito mais fácil, né? Mas aí a gente não tem, porque um psicólogo para uma escola é gigantesca, né, para estar olhando N situações. Então, essa questão do familiar fica ali por último, né? E assim, hoje em dia a gente vê adultos totalmente emocionalmente desestruturados, né? Então, até mesmo para poder cuidar de uma criança, é de extrema importância o adulto começar a se tratar para ficar emocionalmente preparado para cuidar de uma criança, né? Porque se a gente for pegar aí padrões, né? Como é que muitas vezes era colocado de bater, né? Os pais que batem, os pais que
gritam, né, que botam de castigo. Então, assim, será que está conseguindo trazer realmente uma educação para uma criança, né? Como é que a gente está ali? Eu escuto também alguns outros podcasts de até mesmo terapeutas e fala muito da questão do desenvolvimento cognitivo da criança, que a gente tem a maturação até mesmo do nosso cérebro, né? Então, tem crianças que, se você quer ensinar algo, você tem que ter uma abordagem de comunicação, né? E não de opressão. Então, cuidar de filhos é extremamente ali delicado, né? Então, a gente precisa realmente curar desse ser humano, né? Desse pai, dessa mãe, de forma emocionalmente, porque foram crianças muitas vezes também feridas, né? Por pais que também tiveram suas feridas, né? E daí aquela cascata toda. Então, justamente, conseguir aqui, né? Novamente, a gente trazer esse conhecimento para você que está nos escutando, cada vez mais se curar emocionalmente, né? O Conexão Expansiva, ele também serve para isso, né? A gente liga muito ali as nossas frequências, e a frequência, ela está ligada ao nosso coração e às nossas emoções, e através disso a expansão da nossa consciência, né? Então, cada vez mais a gente conseguir aprender como que a gente consegue, como ser humano, né, lidar com todas essas adversidades, aquilo que a gente não foi ensinado, e de forma consciente a gente buscar ajuda, porque muitas vezes as pessoas elas não foram ensinadas a buscar ajuda, né? Então você buscar a rede de apoio, conseguir compreender quais são as suas deficiências e, através do conhecimento, de buscar pessoas aí que tenham um maior conhecimento na área para ajudar, né? Então essa questão de como a gente, nós como adultos, conseguir de forma mais tranquila ajudar nesse desenvolvimento emocional da criança, né? Nessa questão até mesmo de opressão. Fala um pouquinho aí qual é o melhor caminho também, né, para os pais, né, a forma de educação, né? Novamente, não tem aquele certo e errado, né, mas como que de forma psicológica e emocionalmente a gente consegue ser pais melhores para um desenvolvimento adequado infantil. A gente fala muito, porque assim, a criança, como é que a criança aprende? São as repetições. Né? Então ele tá vendo o pai, ele tá vendo a mãe, ele tá vendo o irmão, então ele vai seguir aquele padrão da casa. E aí eu vou fazer até aqui um parâmetro sobre a questão da alimentação. Se você está inserido numa casa que a alimentação é totalmente diversificada, que todo mundo come todo tipo de fruta, todo mundo come verdura, todo mundo come isso, todo mundo come aquilo. Essa criança, provavelmente, ela vai ser uma criança que vai comer todo tipo de fruta, porque ela tá vendo o irmão, ela tá vendo o pai, ela tá vendo a mãe, ela tá vendo a casa inteira nesse ciclo. Então, ela vai ter uma alimentação saudável, né? Agora, se tem um pai e uma mãe que só come besteira, que eu não gosto desse tipo de fruta, não entra fruta na minha casa, não tem... essa criança não vai comer fruta do nada. Você tem que inserir, né? E aí vem a questão quando a criança começa a comer, você dar todos os alimentos, né? Para a criança experimentar todos os alimentos. E aí, claro, que vai chegar um certo período que tem aquela que você pode até falar melhor, mas tem aquela questão de que, isso aqui eu já não Autonomia, gosto. né? Porque ela vai ter coisas que ela vai gostar mais, ter coisas que ela não vai, enfim. E a educação é muito disso, né? Os seus filhos estão vendo o que você está fazendo. Então, se você grita, se você bate, ele vai replicar isso. E ele vai replicar isso aonde? Na rua, em casa, na escola, né? Por quê? Porque se eu tô batendo no meu... Não que isso seja um padrão, tá, gente? Eu não tô falando isso. Que uma criança que bate muito na escola é porque apanha em casa. Às vezes não é isso. Mas tem uma certa agressividade. Às vezes até na fala, né? A forma como você conversa, a forma como você trata, né? E não só a criança, mas a sua esposa, o seu marido, se você é arrogante, é ignorante, essa criança tá vendo, ela vai seguir esse padrão. Né? Não é faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Né? Como é que você vai dizer isso para uma criança? Olha, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Mas ela tá te vendo ali, ela vai repetir. Né? É como você diz, não existe um manual perfeito de uma educação perfeita. O que existe? Pais conscientes. Conscientes das suas dores, conscientes dos seus traumas, né? E trabalhar esses traumas para que esses traumas não sejam replicados nos seus filhos.
Porque a questão da replicação é certa, não tem, são estudos. Existem estudos falando sobre essa questão da replicação, né? Que se seu filho vê, ele vai fazer. É natural. E assim, a gente não quer passar aqui que é algo fácil. Não. De maneira não é nenhuma. algo fácil, né? É algo que realmente precisa ter essa conscientização, né, das suas falhas, porque tem gente que acha que é perfeito, né? Então é importante você estar aberto, né, a saber que existem falhas, a questão de você querer buscar o aprendizado, porque não adianta que nós falarmos, cada pessoa tem que sentir essa necessidade, né, de buscar aí melhorias para a sua vida e ter um contexto familiar saudável, né? Porque aqui quando a gente fala em saúde, né, a gente não fala só saúde do nosso corpo físico, a gente está juntando os dois, a gente está juntando a nossa saúde física, biológica, com a nossa saúde mental. Não tem como mais separar, né? Então, uma está ligada com a outra, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles vão ter uma consequência nas nossas ações, né, nas nossas escolhas. Então, é cada vez mais importante você se manter saudável nesses dois parâmetros, né? E é de extrema importância cada vez mais você aí saber, né, do que precisa ser feito, buscar informação, né? Então, para a gente realmente ter cada vez mais uma sociedade em si aí saudável, né? Porque, infelizmente, se a gente entrar aqui no parâmetro de redes sociais, né? Como a gente pode ver tanto crianças, adolescentes e adultos ali, não só na gestação pós-parto, mas a questão de a grama do vizinho, né? A grama do vizinho sempre é melhor. A questão da depressão, né? Da baixa autoestima. Então, isso influencia demais também. Então, como que também a gente conseguir lidar com essas situações, né? O que hoje a gente não leva em consideração, e é importantíssimo você levar em consideração. O que acontece? Muitas pessoas dizem, tem certo influenciador, o meu filho não assiste telas. E aí você vê uma enxurrada de comentários, né? Mas eu quero ver se o filho é assim, 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 se você não vai botar a tela, se você tá sozinha, se você não tem uma rede de apoio. Mas, gente, você não pode comparar a vida de uma pessoa que tem condições financeiras de ter uma gama de brinquedos, de coisas que essa criança não vai precisar da tela. Porque ela tem vários estímulos externos ali que ela pode fazer. Agora, você quer comparar uma mãe que vive numa casa que é só um cômodo, tem vários filhos, não tem condições financeiras de ter um brinquedo, de ter outra coisa que essa criança possa se entreter, vai comparar a vida dela com a vida de uma influenciadora que ganha milhares de brinquedos, ganha milhares de estímulos para essa criança. É óbvio que essa mãe que está sozinha, ela precisa fazer as coisas, ela vai botar essa criança na tela. Ela não tem como não botar essa criança na tela. Né? Porque você vê, são as realidades. Né? Então, é muito perigoso quando você se compara com a pessoa na internet, você quer fazer a mesma coisa se você não tem as mesmas condições. E aqui a gente não está falando, porque fulano é melhor, ciclano é melhor. Não, a gente está falando aqui sobre a questão de você saber a sua realidade. Saber a sua realidade. Né? Então, eu não vou botar telas no meu filho. Porque o meu filho, quando ele nascer, ele não vai assistir nada até tantos anos. Espera o primeiro choro. Primeira birra. Você bota, né? Feliz daquele que consegue permanecer. É como a gente está comentando aqui. Não tem um manual de dizer assim, isso aqui é certo, isso aqui é errado, telas é certo. A gente sabe que as telas fazem mal. Agora, se você está ali precisando fazer um almoço, porque só tem você para fazer, essa criança não para. A única coisa que vai parar essa criança é o quê? É as telas. Então você não vai botar, ou você bota essa criança na tela, ou você não faz o seu almoço. E essa criança vai comer como? Você vai comer como? Né? Então a gente tem que ver, comparar as realidades. É como a gente estava falando no começo sobre essa questão das redes sociais, na gestação, no pós-parto, né? Muitas mulheres muito belas no pós-parto, e você lá acabada, e você, meu Deus, como é que essa mulher consegue estar aí? Mas você não sabe, ela vai mostrar nas redes sociais o que ela quer mostrar. A gente não mostra, às vezes a pessoa, eu gosto de mostrar a minha vida do jeito que é. Não mostra, você bota um filtro, você bota um negócio, você se ajeita, você tá ali no momento que você consegue. Então, assim, é difícil você comparar, e as redes sociais estão aí, então muitas mulheres estão frustradas, porque não conseguem ter um padrão de corpo
no pós-parto, porque a barriga está inchada e a barriga fica inchada por uns dias, né? E tem aquela influencer que tem condições de pagar uma drenagem todos os dias, tem uma pessoa ali o tempo todo fazendo, ajeitando a alimentação, fazendo a alimentação dela, fazendo a rede de apoio dessa mulher, financeiramente ela consegue pagar também, é totalmente diferente de uma mãe que está ali, que está de licença maternidade, recebendo aquele salário ali na licença maternidade, já pensando, quando essa licença acabar, será que eu vou voltar? Eu consigo voltar a trabalhar? Eu não consigo voltar a trabalhar? Então, as redes de apoio são diferentes. É uma mulher que, às vezes, não tem condições, mas ela tem a mãe dela perto, ela tem um marido participativo. Você acha que o pós-parto de uma mulher dessa não vai ser bom? Vai ser. Por mais que ela não tenha recurso financeiro, ela tem uma rede de apoio que está ali para ajudá-la. Né? Então, a probabilidade dessa mulher não ter uma depressão pós-parto é grande. Porque ela está tendo uma ajuda, ela está tendo uma pessoa que está ali olhando por ela, diferente, né, de uma mãe solo, de uma mulher que não tem uma rede de apoio, que as coisas se tornam tudo mais difícil. Né? E hoje a gente fala muito, tem muitas comunidades, né, em redes sociais, de WhatsApp, enfim, que são grupos de mulheres que se ajudam, grupos de mães solos. Elas não têm uma rede de apoio, mas elas têm um apoio daquelas amigas que elas não sabem nem quem é, mas que estão ali, olha, eu tô passando por isso também, é difícil, vai passar, eu já passei por isso, é assim, 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 porque as experiências vão te ajudando. Sim. Né? Então, quando a gente fala sobre maternidade, porque então uma pessoa que não tem filho não tem prioridade para falar sobre maternidade. Tem, porque os estudos estão aí, né? Então, muitas coisas são que a gente estuda, que a gente sabe, mas que a experiência leva muito em conta, né? Você tem uma experiência é diferente de eu estar falando aqui se eu não tivesse nenhum filho. Sim. Né? Porque assim, eu passo na pele o que eu estou falando. Né? Não que uma pessoa que não tenha filho não possa fazer isso, né? Mas ela estudou para isso. Eu não posso chegar aqui e dizer assim, olha, a alimentação tal é perfeita. Eu não estudei para ser nutricionista, né? Então tem os especialistas para isso, né? Assim como tem os especialistas de saúde mental, vários especialistas estão ali para ele ajudar. E aí a rede social também vem bom nessa parte, porque hoje a gente tem abertura a muitos profissionais, né? Então você consegue escutar muito. Às vezes as pessoas falam, e aí o bom do filtrar, né? A rede social, o que é o filtrar da rede social? É você filtrar o que você está assistindo, o que você está consumindo, e você não pegar aquilo dali como padrão para você, mas você pegar aquilo dali e botar na sua realidade. Então, se você não tem a mínima condição naquele momento de ter uma nutricionista, o que é que você vai fazer? Eu vou seguir a Elisa porque ela dá várias dicas. Então, no momento eu não posso pagar, mas eu posso ter várias dicas ali. Então, hoje você não pode dizer que você não tem acesso a isso, porque você tem muito acesso. E também, óbvio, né? A gente também precisa ver quem são os profissionais que a gente está seguindo, né? Porque tem muitas pessoas que estão falando aí balelas e, sabe, botando vida de pessoas em risco, porque estão falando várias besteiras e aí você fica, mas aí a fulano disse que é bom e não sei o quê. E aí você tem que saber filtrar. Eu já ouvi casos de filhos de amigas minhas que falam assim, eu vi isso naquela rede vizinha e isso, isso e isso. Opa, peraí. Mas daí a mãe falou, não, isso aqui tá baseado cientificamente, é assim. Mas ouvi na rede vizinha. Né? Hoje em dia não existe mais aquela procura, era nas enciclopédias, né? Nos livros, hoje em dia as crianças, né, adolescentes estão procurando isso nas redes, né? Então é complicado. Eu acho que realmente nós, né, como educadores, pais, a gente precisa cada vez mais ali mostrar o que é o correto, né, de informação e realmente saber filtrar. E eu digo também até para amigas minhas que não tiveram filhos e que estão tendo, existe aquele grande parâmetro, né, de, por exemplo, até mesmo eu, né, eu sou uma pessoa antes de ser mãe e pós ser mãe, né? Eu nem sei hoje quem seria Elisa sem ter filhos, né? Talvez, sei lá, onde eu estaria, né? A gente não tem como prever, então, assim, tem os dois parâmetros aí. Né? Sim, porque a gente muda muito.
As pessoas falam muito assim, quando o filho nasce uma nova mulher, nasce uma nova mãe. Com certeza. Porque você vai aprendendo muitas coisas. E para além de você aprender muitas coisas, você precisa se reconectar com você mesmo para você passar esses ensinamentos, né? Porque você não pode, e aí você tem que fazer essa diferenciação, né? E aí buscar ajuda nesse sentido. Se você não teve uma infância bacana, não teve uma infância à base de amor, teve alguns problemas na infância, então você precisa... Quer ser mãe? Uma dica importantíssima. Olha aí, ó. Quer ser mãe? Trate os seus traumas. Para que Novamente, você não, ó. Novamente. para que você não traga os seus traumas para sua maternidade, para os seus filhos. Porque se torna tudo muito mais difícil. Isso é uma dica para quem está planejando, né? Excelente, né? E até para quem já tem filho e acha que está fazendo alguma coisa errada, busque terapia. Sim. Né? Porque ali na terapia você consegue saber, você consegue ver seus traumas antigos, seus traumas atuais, o que é que tá te impossibilitando de ser uma boa mãe, né? Porque eu costumo dizer assim, não existe, eu sou uma ótima mãe para o seu padrão, para a sua vivência, né? Então assim, eu gosto sempre de dizer que eu sou a melhor mãe que eu posso ser. Nas condições que eu estou, nas condições que eu tenho, né? Eu não posso chegar aqui e me comparar. Eu sou melhor mãe do que você. Não, eu sou melhor mãe do que você. Não vamos questionar. Não posso. O meu padrão de vida é uma coisa, o seu padrão de vida é outra. O seu pensamento é um, o meu pensamento é outro. A minha criação foi de um jeito, a sua criação foi de outro. Não tem como. Os mesmos filhos. Não tem certo e errado, né? Não tem. A gente tem 2 filhos. O mesmo pai, mesma mãe, mesma criação. Quando você vê, tá um aqui, outro bem aqui. Totalmente diferente. Não tem como, não existe uma receitinha que você vai dizer, esse aqui vai dar certo, meu filho vai ser isso, esse, aquilo, outro, no final vai dar tudo certo. No final dá certo, se você for lutando ali e tratando os seus medos, os seus anseios, né? Terapia é pra vida. Né? Não é porque, eu tô com um problema e vou fazer terapia. Só nesse momento que você busca a terapia. Não, você tem que estar em terapia sempre, né? Se todo mundo pudesse ter. Infelizmente, a gente sabe que a terapia ela é muito elitista. Né? Hoje, antes era muito mais, hoje está se abrindo muitas mais portas, né? Nas clínicas escolas, nos locais que fazem terapia a preço popular. Mas mesmo assim ainda é mais difícil. Então ainda fica aquele tabu de muitas pessoas assim, eu não vou fazer terapia porque eu não consigo pagar, ou porque eu não tenho acesso. Mas hoje você tem muitas plataformas de acesso, muitos locais de acesso que dá para você fazer. Né? A gente tem uma profissão, a sua também, acredito que você se depare muito com isso. Só tem nutricionista quem tem dinheiro. Eu não posso fazer um acompanhamento. Mas se você for pensar, né, o que é a sua saúde? Sim, né? É um investimento. É um investimento. Porque quantas doenças são evitadas Sim. ou que são tratáveis por conta de alimentação, por conta de saúde mental, incontáveis. Sim. Porque se a gente for aqui a dizer cura, né, do ser humano. Tem pessoas que têm vários problemas de saúde que por conta a alimentação ajuda, a alimentação não inflamatória, e aí você pode falar bem melhor do que eu, mas e que a terapia ajuda essas pessoas a ressignificar o que elas estão sentindo, o que são os gatilhos, a desenvolver esses gatilhos. E a maternidade é a mesma coisa. Assim, eu tenho pacientes também que têm problemas assim, de pele, até mesmo por questões de traumas, né? Não trataram, ainda estão tratando, né? E o corpo, ele vai... aquela questão da mente, né? De alguma forma, o corpo, ele vai mostrar para você que precisa trabalhar alguma coisa, né? Sabe uma coisa que eu gosto muito? É uma frase que eu gosto muito de falar. Quando você não fala, o seu corpo fala. E aí, como é que seu corpo vai falar? Da única forma que ele sabe. Trazendo doença, trazendo coisas para fora. Então, aí vem questões de pele, questões de doenças autoimunes, claro que existe a predisposição dessas pessoas desenvolverem isso. E existe a questão psicológica. Os gatilhos que vão... Eu tenho fibromialgia. A minha fibromialgia foi desencadeada de um momento de luto. Então, quer dizer,
Para mim, hoje, estar melhor na fibromialgia, eu precisei fazer o quê? Tratar esse luto e tratando as coisas, identificando os meus gatilhos, identificando as coisas que... E isso eu trago junto para minha maternidade, né? Porque hoje, se eu sou uma mãe assim, uma mãe melhor, que eu considero ser melhor para os meus filhos, é porque eu busquei ajuda. Eu busquei me tratar, me ajudar para poder ser boa para os meus filhos. Eu sempre costumo falar para as minhas pacientes o seguinte: a gente tem essa mania de quando a gente é mãe, a gente sempre focar nos nossos filhos, na saúde dos nossos filhos, no bem-estar dos nossos filhos, não sei o que dos nossos filhos, e a gente fica ali, sempre para trás. E eu sempre costumo dizer, olha, para você cuidar bem, você tem que estar bem. Então, se você não cuida de você, se você não cuida da sua saúde, se você não cuida da sua saúde mental, você não vai estar bem para cuidar do seu filho. Então, você tem que se colocar em primeiro lugar. Porque a pior besteira que nós mães, isso eu me incluo porque eu já fiz muito isso, é a gente achar que os nossos filhos têm que estar bem. Só eles que importam. Não, meu filho tem que estar bem, ele tem que estar bem alimentado, ele tem que estar bem cuidado, ele tem que estar bem isso, ele tem que estar bem aquilo. E você? E quem que vai dar esse suporte, bem para esse suporte para essa criança, se não for você que estiver bem? Então você tem sim que se colocar em primeiro lugar. Mais uma dica, pessoal. Você tem que se colocar em primeiro lugar, né? Você tem que cuidar da sua saúde, tanto física quanto mental, para você ter uma boa maternagem, né? Ter um bom cuidado com os seus filhos, porque isso você passa para eles. E aí, provavelmente, essa criança vai fazer a mesma coisa que você está fazendo. Ela sempre vai se colocar em primeiro lugar, né? Tanto de se cuidar, para cuidar do outro. Qual é a idade dos seus filhos? Eu tenho um de 6 anos, tenho um de 1 ano e 10 meses. Olha aí. E tenho uma enteada de 16, que já está na adolescência. Mas assim, que são crianças que são totalmente diferentes, foram maternidades totalmente diferentes, coisas que eu vivi totalmente diferentes. Nessa minha segunda, né, na minha segunda gestação, eu me senti uma mãe de primeira viagem, porque meu filho foi prematuro. Então, nunca tinha tido essa experiência da prematuridade. E aí, quando a gente fala, que a gente falou no começo, né, você nunca está preparado para o que vai acontecer. O meu primeiro filho, a minha bolsa não estourou, ele nasceu empilicado, né, que é raríssimo, mas ele nasceu empilicado, nasceu na bolsa. Já o segundo, a bolsa estourou muito antes do tempo. Então, às vezes você tem uma primeira gestação, você espera que aquela gestação seja parecida e não é. É tudo diferente. Aí você não consegue ter uma dimensão do que vai acontecer, de fato. E até frustra a mãe, né? Porque você se prepara psicologicamente, por exemplo, eu me preparei para ter parto normal, né? E daí a gente vê que no decorrer tudo muda. Sim. Como saber lidar com isso, né? O bom é que depois está saudável e isso são os detalhes. E né? aí você lida muito isso no pré-natal psicológico. Porque no pré-natal psicológico, o que você vai fazer? Você vai ter as possibilidades. Essa criança pode vir a ser prematura? Tá. Se ela vir prematura, quais são os planos agora da prematuridade? Então a gente vai fazer isso, aquilo, outro. Eu quero parto normal. Tudo bem, você quer parto normal. Mas vai que no momento acontece alguma coisa, você precisa fazer uma cesárea. Como é que você vai lidar com isso? Muitas mulheres são pegas de surpresas porque não sabem lidar com a adversidade que aconteceu no momento. Né? Eu tive meu primeiro filho normal. O segundo eu queria normal. Mas eu fiz uma cesárea. Eu me frustrei. Porque eu queria caixa de recuperação, tudo. Eu me frustrei. Só que ao mesmo tempo que eu me frustrei, eu sabia que isso poderia acontecer. Eu já tinha tratado isso. Né? Eu sabia que era uma adversidade. Mas mesmo assim você se frustra. E também tem a questão da amamentação, né? Quando tá ali, não consegue, né, amamentar. Não, porque o meu filho, ele, graças a Deus, ficou só 1 semana na neonatal. Foi até assim um caso que os médicos disseram assim, olha, realmente, o esperado era que você ficasse no mínimo 15 dias. Eu fiquei só 1 semana, ele ficou só 1 semana. Mas é 1 semana que você não consegue amamentar, você tem que estar fazendo o desmame, e é um negócio chato, um negócio que tira você, assim, do seu ser mesmo, né, a energia, tudo, né? Então você tem que estar preparada ali, tá? E se eu não conseguir amamentar? Quando essa criança vier para casa, ela não pegar o peito, porque ela já tá nascida ali há tantos dias, né? Não teve aquele primeiro contato com a mãe, não teve primeiro contato com o peito, porque
No primeiro momento você fica em sonda, fica depois no copinho, depois não sei o que, é todo um processo. E aí a gente se depara com a questão da amamentação. E aí, gente, a questão da amamentação é um ponto muito crucial na maternidade, né? Porque tem muitos mitos aí que o pessoal fala, não tem leite, o leite é fraco, que a gente já sabe que, né, pelos estudos, não existe esse negócio de leite fraco, existe a questão da tipo, produção, né? Do estímulo que essa mulher vai ter ali no momento. E tem mulheres que mesmo estimulando, por questões, muitas vezes, isso é muito interessante, muitas vezes psicológicas, emocionais, elas não conseguem. Não conseguem ter uma boa produção de leite. E aí tem que recorrer às fórmulas, né? Enfim. Insegurança, né? A própria insegurança. Demais. Mãe de primeira viagem tem medo de não saber como amamentar, não sabe se a criança está satisfeita, não sabe... O pessoal da família, né? Ah, não, porque tem que dar forma, tem que dar forma. E aí às vezes a questão da rede de apoio atrapalha um pouco nessa questão. Por quê? Porque, na minha época era assim. Na minha época, comia isso, aquilo, outro, no instante produzia leite. Na minha época, a gente ficava assim, cara, mas épocas mudam. A gente está numa outra época, a gente está numa época agora que as coisas são totalmente diferentes. Claro que muitas coisas, né, é bom a gente escutar os mais antigos em muitos sentidos, mas tem muitas coisas que mudam, de fato, né? Então a gente não pode se apegar só àquilo dali. Então você tem que buscar informação. Hoje a gente tem as consultoras de amamentação, que são maravilhosas, que ajudam, assim. Eu sempre, para os pacientes, eu digo, gente, se vocês puderem investir, olha, uma das coisas que eu acho mais interessante, se você puder investir em uma consultora de amamentação, uma psicóloga perinatal, uma doula, pessoas que vão te dar suporte ali, é muito melhor do que você viajar daqui para os Estados Unidos para comprar seu enxoval nos Estados Unidos. Com certeza. Ou comprar 1001 coisas no enxoval, coisa mais linda do que é de uma loja tal. Se você tem esse dinheiro, é melhor você investir nisso daqui. Porque a questão emocional, a questão fisiológica, muitas vezes, né, influencia muito no seu tipo de maternagem. E esse primeiro período, que é o período do pós-parto, né, o período do puerpério, é um período de muitas mudanças. É muito delicado. Muito delicado. Então, se você não teve um suporte antes ou um suporte agora, vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil. Eu sei que tem muitas pessoas que, não, mas eu não tenho condições. Mas assim, tá aí as nossas redes sociais, né, para dizer que a gente dá dicas de como identificar, de como ajudar. A gente tenta fazer o nosso máximo no que nos permite, né? Ali, nas condições que nos permite. Mas é muito importante, eu sempre digo para elas, se você puder fazer esse investimento, faça. Faça, porque vai te ajudar de uma forma que você diz assim, meu Deus, realmente, se eu soubesse, no meu primeiro filho, eu teria feito isso. O da Ana, né, a minha de 14, a primeira gestação empedrou, né? Então a bichinha não conseguia mamar, porque é como se você estivesse tomando um copo cheio de gelo e não sai o leite, né? Então toda aquela questão de você aliviar o peito, até ela pegar, então foi dificilzinho. No segundo também, mas graças a Deus no segundo eu consegui ter essa rede de apoio. Tive uma enfermeira que também eu fiquei já com esse receio, né? Porque a mãe quer dar de mamar, né? Sim. E no Mateus eu dei de mamar e a pega, né? Foi totalmente errada, então meu peito machucou todo. Eu dava chorando e com o peito todo ensanguentado. Aí, graças a Deus, eu tinha enfermeira para conseguir manter, né? E daí eu tive que ter um tempo ali, eu desmamei bastante, fiquei quase uma semana ele tomando o leite que eu tinha tirado para poder cicatrizar, para depois voltar. Então, assim, realmente, quem às vezes fica nessa fantasia de que a amamentação é fácil, pode ser que sim, tem mães que, né, tem com maior facilidade, mas tem outras que não, né? Então, a questão da culpa, de não se culpar, de realmente dar o seu melhor ali, e, assim, entender, né, tudo isso. Sim. E é muito importante a gente sempre observar, né, sobre essa questão emocional. O que é que acontece? Você falou uma coisa bem interessante. Toda mulher quer amamentar, né?
E aí a gente fica com aquele desejo que eu só vou me conectar com o meu filho se eu amamentar. Se acontecer... Não. Você pode se conectar com o seu filho, você pode criar esse vínculo de outras formas. Né? A gente tem N formas de criar vínculo com a criança, né? Num cuidado em geral. Até numa troca de fralda, você consegue, ali numa troca de fralda, você consegue fazer um carinho no seu filho, você consegue conversar com ele, você consegue se conectar com ele. E não necessariamente seja só na amamentação, né? Porque muitas vezes eu vejo muitas mulheres se acabando assim com o peito para cair. E mas eu quero amamentar, é porque esse é o sonho da minha vida, é porque eu quero, o meu filho precisa. Não, você tem que se respeitar. Se não der para amamentar, tudo bem, né? E aí a gente tem que ressignificar isso. Né? Se não está produzindo uma quantidade suficiente de leite, tudo bem. No meu primeiro filho foi assim, eu tinha muito leite, mas o meu peito feriu, eu não estava dando uma pega muito legal. No momento eu não tinha condições de ter uma profissional, né, ali comigo, mas eu fui tentando, lendo e buscando uma melhor forma, conseguir ter uma pega mais adequada. Ele conseguiu mamar, ele mamou exclusivo até os 5, 6 meses, e aí foi tudo bonitinho, como manda figurino, como todo mundo vai falando. E aí, na minha segunda gestação, por ele ter nascido prematuro, aí já teve aquele impasse, e principalmente porque eu achava, pronto, eu não vou ter leite, porque se com 9 meses a gente quase não tem leite, com menos de 7 meses é que eu não vou ter mesmo. E aí eu ficava com aquilo na cabeça, mas comecei a fazer, estava produzindo leite e tudo. Só que nessa gestação foi diferente porque eu não parei as minhas coisas. Ao mesmo tempo que eu estava ali com o bebê, eu estava estudando, estava fazendo estágios, buscando outras coisas. Só que chegou um ponto que eu não estava produzindo leite suficiente. E aí veio a questão de... O primeiro eu consegui amamentar até os 6 meses. O segundo, no 3º mês, no 4º mês, eu já não estava conseguindo amamentar suficiente. Ele mamava o suficiente, mas não tinha suficiente para me deixar, se eu precisasse sair. Então aí você vem com toda aquela carga emocional. Porque do primeiro eu fiz isso, do segundo eu não vou fazer. E aí você, mas eu queria muito, eu tinha muito esse negócio, porque assim, eu amo amamentar. Sempre foi uma das minhas coisas preferidas na gestação. Mas era uma coisa minha. Né? E aí eu precisei ressignificar isso na terapia, né? Que estava tudo bem, eu não estava conseguindo, por N situações que eu estava passando no momento, eu não estava conseguindo ter uma boa produção de leite. Mas então vamos ressignificar isso daqui, vamos usar a fórmula, né? E aí quando eu coloquei a fórmula, quando eu comecei não, agora eu vou conseguir, minha mente começou a voltar para o lugar, e eu ressignifiquei tudo aquilo dali, eu conseguia amamentar e deixar. Então, assim, é uma virada de chave. Sim. Né? Porque aí você começa a tratar o seu psicológico, começa a tratar suas emoções, porque a maternidade, ela envolve muitas coisas. Ela envolve muitos hormônios, muitas emoções que estão ali misturado com tudo, e você não sabe, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Será que vai dar certo? Será que não sei? Será que eu vou ser menos mãe porque eu não consegui amamentar? Não, você é mãe do mesmo jeito. Né? A amamentação, ela é um momento. Mas se você não tiver esse momento, como é que você vai dar leite pro seu filho? Na mamadeira, no seu colinho, Sim. Aqui do mesma posição que você amamenta. Então, a gente precisa ressignificar essas coisas. E aí a gente só ressignifica, né, terapia e buscando sempre essas estruturas, né, e as redes de apoio, enfim, todas essas situações. E você, né, como mãe e psicóloga, qual o seu conselho aí, né, para as mães que estão nos ouvindo, que você pode dar? Meu primeiro conselho é faça terapia. Esse eu acho que contato. Primordial. Primordial. E assim, quando você decide, né, que você quer se doar para a maternidade, que você quer ser mãe, é importante que você seja consciente consigo mesma, né? Então, como a gente já falou aqui,
tratar os seus traumas, tratar as suas coisas, né, ressignificar tudo aquilo dali, para você ter uma maternagem, uma maternidade mais tranquila, né, apesar das adversidades, né, que são muitas, né, e cada fase é uma coisa diferente. Você vê que cada filho, cada fase que você vai passando é um Deus nos acuda. Então, seja consciente com você mesma, né, faça terapia, busque, leia profissionais, né, de várias áreas que possam lhe ajudar, mas profissionais que são de fato profissionais, que isso também é muito importante, né? E é isso, eu acho que esses são os pilares ali do que eu possa dar de dica, porque de resto, assim, é o que vai acontecendo, né? Então, cada pessoa vai ter uma maternidade diferente, uma maternagem diferente, e condições diferentes. Então, eu acho que o pilar ali é faça terapia e seja consciente com você mesma, né? Para que você consiga se ressignificar várias coisas que possam vir a acontecer. E como que a Luciana se conecta com ela? Somente nesses momentos aí de mãe, né, trabalho, esposa, às vezes tá um caos, como que você se conecta com você? Pronto. Uma coisa muito interessante que eu aprendi, né, ao longo dos tempos é a diferença de solidão e solitude, né? Porque a solidão é quando você tá ali rodeada de pessoas, mas você se sente só, né? E a solitude é quando você está só e é aquele momento prazeroso de estar só com você mesma. Então, depois que eu aprendi o quanto a solitude é importante pra gente, né? E eu acho que você também deve passar por isso, muitas mães passam por isso. É difícil a gente ter o nosso momento de solitude, né? Porque assim, toda hora tá acontecendo alguma coisa. Quando você pensa que tá sozinha, vem mãe, mãe, eu quero ir, mãe, faz isso, mãe, não sei o quê. Então assim, é difícil você ter esse momento de solitude. Então quando eu aprendi, né, a ter esse momento de solitude, a ficar só comigo mesma, é quando eu começo a me conectar comigo mesma. E aí eu começo a me conectar com a Luciana, né? Não a Luciana mãe, não a Luciana profissional, não a Luciana que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, só comigo mesma, com os meus... E aí eu gosto de fazer essa questão da solitude quando eu quero fazer algum projeto, alguma coisa, porque eu vou me reconectar comigo mesma, com aquela Luciana que era cheia de sonhos, cheia de coisas, e que em algum momento esses sonhos ficaram ali guardados por conta da maternidade, por conta de outras coisas que foram acontecendo. Então eu gosto de estar no meu momento de solitude, e é que eu acho que é o momento que eu me reconecto comigo mesma. Bacana. Nessa forma. E o cuidar da sua saúde física e mental? Dificílimo. Está dificílimo. Mas assim, a gente precisa. É muito importante, gente. Olha, são os pilares de você estar bem com você mesma em todas as situações. Seja você mãe, seja você, né, enfim, em qualquer sentido ali da sua vida, você precisa estar bem, né, mentalmente e fisicamente. Porque se essas coisas não estiverem bem, não tem uma junção ali, às vezes você está muito bem fisicamente, está com a alimentação boa, está indo para academia, está fazendo um exercício físico, tá? Mas aí o seu emocional não está bem. E aí, por seu emocional não estar bem, aquelas coisas começam a desandar, né? Então, você tem que ter uma junção dos dois, um equilíbrio. Porque encontrar, né? Aí, às nas vezes, 24 horas. Porque às vezes você tá bem, tá em terapia, tá bem consigo mesma, tá... Mas e aí você esqueceu da sua alimentação, você esqueceu do seu exercício físico, e aí o seu corpo começa a decair. Mesmo você estando com a mente boa, aquilo ali vai puxar, e aí vai começar a te trazer gatilhos, te trazer coisas que vai te atrapalhar ali de alguma forma. Então, esse equilíbrio é muito importante, né? Hoje a gente sabe que pra gente que é mãe, tudo é mais difícil, né? Porque assim, você tá lidando com N coisas ao seu redor. Então, mas você de fato precisa ter esse momento. Eu sei que para muitas mães, muitas vezes, muitas mães solo, né? Fala assim, mas é muito bom quando você pode deixar o seu filho com o pai e ir para academia. Eu vou deixar com quem? Mas assim, e aí entra as redes de apoio, entre os momentos que... E aí, como a gente estava falando, aí você tem que ver as coisas de acordo com a sua condição, né?
Hoje a minha condição é, eu preciso focar no meu trabalho, eu preciso focar na minha maternidade, porque eu tenho um filho que ainda depende muito de mim para tudo, que só tem 1 ano e 10 meses. O de 6 anos já consegue se desenvolver em várias outras coisas, então, para mim, com ele no momento é mais fácil, né? Já é um menino que eu consigo deixar na avó, sem me preocupar, porque toma banho só, come só, então eu preciso só de uma pessoa que esteja de olho, mas o pequeno, eu preciso ter uma atenção maior. E aí vem a questão das fases, né? Porque cada fase que a gente vive com eles é uma coisa diferente. E também é algo atender, diferente. aceitar, né, essas fases, né? Que é por um tempo, né? Não é eternamente. Um tempo passa, né? Às vezes a pessoa diz assim, eu tenho tanta saudade de quando ele era bebê, não sei o quê. Gente, mas assim, foi uma fase que já passou, agora é a fase que tá andando. É o saber justamente o viver o momento presente, né? Aproveitar aquela fase. Tem pessoas que reclamam daquela fase depois querem voltar. E assim, cada fase tem suas dificuldades. A gente não pode... tem a parte boa, tem a parte que é mais difícil, tem a parte que é ruim, mas são fases que passam, né? Daqui a pouco... Eu sempre gosto de falar com as minhas pacientes, que eu tenho uma paciente minha que teve bebê recente, né? Eu disse, olha, aproveita, né? Aproveita esse momento, porque daqui a pouco ele vai para uma outra fase, aí você vai sentir saudade dessa. Aí passa essa fase, ele vai para uma outra, você sempre vai sentindo falta de uma, porque são as fases da vida, né? E aí a gente tem que saber lidar com todas essas fases e eu acho uma coisa muito importante é sempre você buscar, pesquisar, ver sobre os saltos, enfim, porque te ajuda muito na maternidade, né? A gente saber, a gente conseguir identificar algumas coisas que estão acontecendo naquele momento. Eu acho que isso é de extrema importância também, né? Você saber, é a fase de recém-nascido. O que eu posso fazer, né? Quais são as coisas que eu posso me ajustar e até para me ter um tempo para mim, porque muitas mães reclamam, né? Traz essa reclamação, olha, eu não tenho tempo mais para mim. Eu não consigo mais fazer minhas coisas, eu não voltei para o mercado de trabalho, eu não voltei para a vida que eu tinha antes. E aí sente aquela falta da vida antes da maternidade. Mas é um erro, porque não vai ter volta não, não tem. Né? Não tem, porque assim, quando você decide ser mãe, você decide que ela é uma vida que depende de você, vai depender de você por muitos anos. Né? A minha mãe, ela sempre costuma dizer que a gente, mesmo os filhos casados, ela nunca deixa de se preocupar, porque é uma preocupação diferente. Sim. Ela disse, olha, cada fase é uma preocupação diferente, e de fato, né? Porque vai na fase da infância, da adolescência, depois da fase mais adulta, e aí quando casa, e aí você... será que casou com uma boa pessoa? Será que vai ser uma boa pessoa? Será que não sei o quê? Então você sempre fica pensando muito sobre isso. E até mesmo, você me fez aqui pensar que é diferente essa questão, não que seja diferente, né? Mas até mesmo a questão da preocupação, mãe e pai, né? Então eu vou pensar, né, na minha mãe e no meu pai, né? São totalmente diferentes, né? Acho que a mãe acaba e tem essa responsabilidade maior também, né? A gente acaba se doando muito mais, né? Essa é a verdade. A mulher, ela se anula muito mais, né? E hoje, o que a gente estava conversando antes, quando a gente fala sobre as anulações, né? Quando você se anula em várias circunstâncias, né? Aí vem uma pessoa e diz, você não pode se anular. Você tem que se mostrar, você tem que fazer suas coisas, você tem... Aí quando você passa a fazer as suas coisas, aí vem uma pessoa e diz, olha, você está fazendo coisas demais, está deixando seu filho de lado, tá isso, tá aquilo outro. Então, aí você, mas assim... O que é o certo? O que é o certo, né? Será que é eu me anular demais? Ou eu não me anular? Ou eu... Então, assim, você fica o tempo todo naquela circunstância. É como a gente estava falando, das mulheres que não querem ser mães. Elas não falam isso abertamente por medo da sociedade, do que o outro vai falar. Muitas vezes da sua própria família, né? Que geralmente são os pais, os tios, que ficam naquela, não, mas você não quer ser mãe, não sei o quê, então fica... E aí as pessoas têm medo de falar, né? As mulheres têm medo de falar. Que não... É muito fácil você pegar aqui um homem e uma mulher. Aí ele diz, eu não quero ser pai. Tudo bem. Não quer ser pai? Tudo bem. Mas vai uma mulher dizer, eu não quero ser mãe. Mas como assim? Você nasceu para isso, né? Toda mulher precisa passar por essa experiência. Não.
Você não precisa passar por uma experiência que você não quer passar. Né? Porque aí a gente vê vários casos, né, que vão para um âmbito mais dificultoso porque essas mulheres não queriam estar passando por isso. Não queriam estar tendo essa maternidade. Né? E aí é você ter muito essa tomada de consciência, que é muito difícil. E aí, você está conectado aqui conosco, esses assuntos aí de maternidade, né? Bem interessante, né? Então, ó, espero que você tenha aproveitado bastante, né, esse conhecimento aqui com a gente. E a gente fala muito de conexão, e um dos nossos pilares é a nossa frequência emocional, né, a nossa frequência do nosso coração. E eu queria te perguntar qual é a sua frequência emocional atual, né? Normalmente, o que você vibra aí no seu coração hoje? Qual é o sentimento que está mais prevalente aí na Luciana? Eu acho que hoje o sentimento maior é de gratidão, né? Gratidão de onde eu cheguei, da minha maternidade, né? Porque diferente aí do que a gente estava falando, era uma coisa que eu nunca imaginava que eu iria casar, mas eu tinha uma plena certeza que eu iria ser mãe, né? Então, hoje o que me vibra mais assim é a gratidão de poder ter os meus filhos, de poder ter essa maternidade, essa maternagem, nessa conexão com as coisas que eu gosto. Então, assim, eu amo falar sobre maternidade. Eu já gostava de falar sobre maternidade antes de ser mãe, né? Então, quando eu me tornei mãe, que eu vim para a experiência real, isso foi muito mais forte, né? Então, eu acho que hoje, o que mais me vibra hoje é a gratidão por tudo isso, né? E poder ter uma profissão que eu trate também essas mães, né? Essas mulheres, seja ela quer ser mãe, que não quer, porque aí a gente também trabalha todas essas questões maternais, porque vem de uma questão, né, de uma mãe. Enfim, eu acho que esse é o sentimento. Bacana. E qual é o seu alimento afetivo favorito? Massa. Massa? Em geral, eu O que te recorda aí? Acho Quando você infância, come uma massa, qual é ali a... Macarronada, principalmente. Eu acho que me remete muito à minha infância. Momentos muito bons da minha infância. Eu me lembro que na minha casa era sagrado todo domingo ter macarronada. Então hoje, quando eu como macarronada, eu me lembro dessa parte assim, da minha infância, que foi uma infância de fato muito boa, assim, muito feliz. Então eu acho que o meu alimento preferido é massa. Bacana. E qual foi a sua maior conexão expansiva que você teve na sua vida? Eita. Eu acho, assim, eu sempre trago a maternidade, porque eu acho que, como você falou, né, você era uma Elisa antes de ser mãe e uma depois. Eu acho que eu também fui assim. Eu era uma Luciana antes e uma Luciana totalmente diferente depois da maternidade. Tá? A maternidade, ela não só me abriu de possibilidades, né, de profissional, principalmente, mas essa conexão que eu tive com a minha mãe e que eu tenho com os meus filhos. Então, eu acho que essa foi a maior expansão, assim. Eu acho que foi a maternidade em si. O que a maternidade me trouxe, né, na verdade. As possibilidades que ela me trouxe. Olha aí que bacana, né? Então, assim, acho que esse bate-papo nosso aqui foi altamente expansivo, né? Então, acho que a gente se conecta, né, aqui com você, trazendo essas informações, para você realmente ali saber que você não está só, né? Então, são assuntos realmente bem interessantes que muitas vezes não é se falado, tem os tabus, tem ali a questão dos padrões ditos pela sociedade, de certo, de errado, que realmente nós não temos aí um manual e simplesmente acho que um guia também é muito importante, o nosso coração ser um guia, né? E você escutar, que a gente muitas vezes ali por questões de falta de conhecimento a gente abafa, né, as nossas emoções e realmente fazer com que seja escutado,
que você escute cada vez mais, se perceba cada vez mais quem é você, quem você quer se tornar, se você quer, se você não quer, o que faz sentido aí para sua vida, né? De você realmente estar à frente da sua vida, das suas escolhas, você saber o que para você é mais benéfico, o que não traz aí aquele conforto emocional, é algo que talvez seja interessante você ter aquela antena, né, de alerta e sim, procurar ajuda, né? Então aqui nós trazemos cada vez mais profissionais para você se ajudar, né, adquirir esse conhecimento. E eu queria que a Luciana deixasse o seu contato, né? A Luciana, ela trabalha aqui conosco também na Clínica Vital Natura, ela faz parte aí da nossa equipe. Acho que você também trabalha tanto online quanto presencial, né? Fala um pouquinho aí sobre os seus atendimentos, como é que o pessoal pode te encontrar aí nas redes sociais. Pronto. Eu trabalho tanto online quanto presencial, né? Inclusive a gente aqui na Vital Natura. Nas redes sociais, lucianamarinho.pc, né? De psicóloga. E lá tem todas as informações, né? Tem os meus contatos, do meu WhatsApp. E, como eu disse no começo, né? Eu faço pré-natal psicológico, atendo mães que estão aí nessa busca, né? De uma maternidade mais tranquila, mais favorável, né? Então, se você está precisando de ajuda nesse âmbito, né? Da maternidade, é só entrar nas redes sociais, lá no Instagram, e me procurar. Também tem vários assuntos lá relacionados à maternidade, que é muito bacana também. E é isso. Obrigada. Eu queria deixar uma lembrancinha aqui da Vital Natura, de final do ano, para você lembrar aí do nosso momento aqui conosco. Quero agradecer demais a sua participação, com certeza ajudou bastante, né, a todos os nossos ouvintes. E até uma próxima, né? Quero agradecer você que deu o seu tempo aqui tão valioso para estar conosco no nosso podcast Conexão Expansiva, que você realmente expanda o seu conhecimento, a sua consciência e cada vez mais se conecte aí conosco. Então aguarde, se você não deu o like ainda, né, chegou a hora de você aí curtir, né, porque com certeza a gente ficou aí esse tempo todo conversando, te ajudando, então aí, dá o seu like, compartilha e se inscreva aí no nosso canal para adquirir aí, saber cada vez mais outros assuntos e se conecte cada vez mais conosco. Obrigada e tudo de bom aí para você. Até o nosso próximo podcast.